Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês do Brasil e do mundo que agora estão nos assistindo em mais uma live da Comissão Nacional de Família e Tecnologia do IBDFAN. Eu sou Patrícia Corrêa Santos, presidente dessa comissão, e gostaria já de agradecer ao IBDFAN por todo esse apoio, por todo esse incrível, por esse incrível instituto. Se você ainda não é associado do IBDFAN, associe-se ao IBDFAN e venha fazer parte da nossa Comissão de Família e Tecnologia. Agora nós estamos aqui para conversarmos com a doutora Flávia Seco e nós vamos falar sobre algo que ela é expert, que é justamente sobre a proteção de dados, e vamos falar exclusivamente sobre a proteção de dados de crianças e adolescentes. E a relação disso com as redes sociais. Vamos abordar algumas questões que são bastante interessantes e que interessam a muitas pessoas, não só as pessoas que lidam, os profissionais que lidam com o direito das famílias, mas todos aqueles pais e responsáveis, né, que têm seus filhos sob sua guarda ou sob sua proteção. Então, muito bem, vamos agora chamar a doutora Flávia Seco, mas primeiro vou falar um pouquinho sobre ela e olha, que currículo! Doutora Flávia Seco, ela é de Belém do Pará, ela é advogada com atuação em direito das famílias e sucessões e proteção de dados e privacidade. Mestranda em direitos fundamentais com linha de pesquisa em proteção de dados pela PPGDF, da UNAMA, professora universitária das disciplinas de ciência política e teoria do Estado, direito civil e processo civil, especialista em direito processual pela Uninasal, lá do Pará, pós-graduação em direito das famílias e sucessões pela CESUPA, do Pará, pós-graduação em advocacia no direito digital e proteção de dados pela EBRAD de São Paulo. Ela é co-founder da Legal Hackers de Belém, membro da Associação Nacional de Advogados e Advogadas do Direito Digital, a ANAD, membro da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da OAB do Pará, membro do International Association of Privacy Professionals, o IAPP, e associada do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAN, membro da Comissão Nacional de Família e Tecnologia. Seja bem-vinda, doutora Flávia. E eu queria também agradecer a todos os membros da nossa Comissão Nacional de Família e Tecnologia que agora estão nos assistindo e a todos vocês do Brasil inteiro e no mundo inteiro. Quem quiser juntar-se a nós, basta associar-se ao IBDFAN e pedir para unir-se à nossa comissão. Vamos então chamar a doutora Flávia Seco. Estamos aguardando, doutora Flávia. Seja bem-vinda! Estava aqui só na escuta. Você está no Rio de Janeiro agora, eu estou em Belém do Pará agora, não é legal? Exatamente. Nós estamos no Brasil inteiro, doutora Flávia. Exatamente. Audiência do Brasil inteiro, eu queria muito agradecer a sua disponibilidade, a sua dedicação à nossa comissão. E eu acho que o que nós estamos trabalhando hoje é muito importante, porque faz com que as pessoas conheçam a importância da tecnologia no mundo, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E há toda certeza que o direito não poderia faltar para regular essas relações, para trazer equilíbrio, para trazer justiça a essas relações. Doutora Flávia, vamos falar então um pouquinho sobre, e só um pouquinho, porque nós só temos uma pequena hora, vamos falar sobre proteção de dados, essa legislação que foi tão discutida, tão polêmica, a entrada a sua vigência, né? Doutora Flávia, nos fale um pouquinho sobre essa questão da LGPD, essa questão da entrada em vigor, qual é o impacto dela sobre a questão dos dados das crianças e dos adolescentes. Gente, boa noite, né, a todos do Brasil inteiro. A gente tem aí algumas regiões que tem um fuso horário diferente, né? Então, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo. Eu realmente sou uma fã da tecnologia porque nos possibilita essa
essa viagem rápida, né, entre os estados. A gente está aqui no Rio de Janeiro com a doutora Patrícia e a doutora Patrícia aqui em Belém e a gente em todo o Brasil realmente. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui, né, conversando com vocês, em especial agora aqui no Instagram do IBD Fantech. Eu sou uma fã do IBD Fantech, né? A doutora Patrícia, ela não chama, ela dá ordem. Quando ela diz para participar, eu já estou aqui felicíssima da vida, querendo sempre participar das coisas do IBD Fan, né? Do IBD Fantech. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dessa parte da proteção de dados, em especial relacionada à criança e adolescente. E por uma feliz coincidência, ontem à noite eu ministrei um curso para Comissão da Criança e do Adolescente da OAB, aqui de Belém do Pará, né, da nossa seccional. E aí eu falava para eles assim, a gente tem que pensar nessa área de proteção de dados de criança e adolescente como algo que a gente tem que internalizar na nossa vida através da educação. Eu acho que a palavra-chave para a gente começar a nossa conversa é a educação. Não tem outro meio, né? E falava para eles assim, a gente conversava muito antigamente sobre inserir nas escolas a educação sexual, a educação ambiental. E hoje a gente precisa inserir nas escolas, universidade, a educação digital, né? A gente é de uma fase, aqui eu pelo menos tenho quase 40 anos, que eu... Lá nos idos de 1990, descobri a internet. E ainda era aquela internet de escada, né? Grande parte de nós aqui éramos da internet de escada. E a gente se deslumbrou com esse mundo e passou esse deslumbramento para os nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas a gente precisa aprender realmente a utilizar a internet. Eu que sou mãe de uma adolescente e de uma criança, me assusta, né? Eu tenho uma de 2 e uma de 16, me assusta o quanto cada vez mais cedo a internet é internalizada no dia a dia das crianças, né? Então eu tô dos dois lados. Do lado de mães e pais, né, que vivem essa angústia, e hoje eu realmente me coloco nessa situação de angústia, realmente, e no lado do profissional, de estudar, e toda vez estudar é uma desgraça que a gente brinca, né? Quanto mais que a gente estuda, mais a gente se desespera com algumas coisas, né? E eu realmente me desespero quando vejo a utilização da internet sendo feita hoje em dia tão sem freio, né? Tão aí de forma demasiada, e que a gente precisa entender, né? Graças a Deus veio a LGPD, não que seja o nosso único meio de proteção das crianças e adolescentes, a gente vai conversar isso aqui, mas é um começo muito importante e muito comemorado no nosso ordenamento jurídico, com toda certeza. Nós fizemos uma live com o Dr. Gabriel Honorato, que inclusive está aqui nos assistindo agora. E que ele fez uma pergunta que eu vou responder no final até. Ele já fez uma pergunta? Ele já fez pergunta, o Dr. Gabriel é ótimo. E nós estávamos conversando justamente sobre o exercício da parentalidade, e ele chamou a atenção para um fato de que muitas das vezes a situação pode estar ocorrendo, uma situação de um cyberbullying ou de um abuso pela internet, pode estar acontecendo com a criança do seu lado, que é o que difere antes, quando os crimes aconteciam, os pais estavam perto e os crimes, às vezes, você poderia proteger. Mas agora a criança está do seu lado e a situação pode estar acontecendo do seu lado e você pode não estar percebendo. E aí eu tenho uma opinião, e eu gostaria de saber a sua, da questão da LGPD. É muito importante para vir proteger e regular, na verdade, uma regulação que faz, né, sobre o tratamento de dados pessoais, e aí estamos falando de crianças e adolescentes, mas a questão é que se nós não tivermos um regulamento, ou seja, uma efetiva aplicação da LGPD, tanto não só pela NPD, que ainda vai operar, né, mas já estamos operando a LGPD, isso é importante explicar, a LGPD já está em vigor, tá? Ela já é aplicável. Sim. A minha opinião é que o fato de não termos uma efetiva regulação faz com que os dados sejam facilmente distribuídos. E isso possibilita e facilita as práticas criminosas com crianças e adolescentes.
né? Então, por isso, e aí eu já vou fazer o gancho já do artigo 14 da LGPD, por isso a importância que nós estamos dando, às vezes as pessoas não entendem por que nós estamos dando tanta importância ao artigo 14. Então, vou perguntar a você, por que, doutora Flávia, que nós estamos dando tanta importância ao artigo 14 da LGPD? Eu vou começar, né, eu trouxe uns dados aqui só para a gente começar a falar sobre a importância da LGPD, porque eu sempre digo o seguinte, a LGPD ela não é a palmatória do mundo. A gente já tem ordenamento jurídico, a gente já tem legislações normativas brasileiras, o ECA, que a gente vai falar aqui, que na realidade já traz a proteção da criança e do adolescente, em especial nas redes sociais. Não é a palmatória do mundo. Na realidade, o que a LGPD trouxe para a gente foi uma confirmação de tudo aquilo que a gente tinha na sua estrutura, né? E aí, olha esses dados interessantes. E chamar a atenção para o fato do dado pessoal ser importante. Porque as pessoas não se davam conta dos dados pessoais. Né? Quando fala, o ECA fala em imagem. Imagem é dado pessoal. Imagem é dado pessoal, então, né? A importância vem desse lado, né? De chamar a atenção para algo que é tão importante. Mas diga os seus dados aí. Vamos Olha só, a gente tem uma pesquisa do Pew Research que ela diz o seguinte: nos Estados Unidos e no Reino Unido, as crianças, que lá eles consideram, de um modo geral, criança até 13 anos, né? As crianças, elas utilizam as telas dos celulares, tablets e tudo, de 8 a 9 horas por dia. A Unicef diz pra gente, né, que a cada dia, gente, não é a cada mês, não é a cada semana, é a cada dia, dos novos usuários das redes sociais, 175 mil são crianças e adolescentes. E para finalizar essa cara de espanto realmente, 86% das nossas crianças e adolescentes utilizam as redes sociais, têm acesso à internet e esse mundo virtual que é tão aberto a elas. Então, volto à pergunta, por que a LGPD e o artigo 14 é importante? Exatamente porque essas crianças e adolescentes eles estão em situação de vulnerabilidade. Se eles estão em situação de vulnerabilidade no dia a dia, no meio físico, imaginem, né, diante das redes sociais, diante da internet, que eles não conhecem, que eles não têm a educação suficiente de utilização e que eles estão abertos a qualquer informação que possa chegar até eles. Quando a gente fala do artigo 14 da LGPD, é interessante a gente dizer o seguinte: a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi pautada na GDPR, que é a Lei Geral Europeia, né, que entrou em vigor em 2018. Inclusive, a GDPR não traz um artigo específico sobre proteção de dados de criança e adolescente, o que é trazido pela nossa legislação, exatamente entendendo que a gente tem aí uma substancialidade trazida pelo nosso ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou agora 30 anos nesse ano, né? Eu gosto muito de destacar, quando a gente fala de criança e adolescente, que o ECA, ele é muito feliz em vários detalhes. Se alguém aqui teve a oportunidade de ler o ECA, ele traz logo no seu artigo 2º lá, dizendo que a criança ela tem como direito fundamental a sua integridade física, a sua integridade psicológica, a sua integridade moral, de imagem, de acesso a todo tipo de informação. E lá no artigo 4º e o 70 da lei, ele traz o dever. Quais são os deveres das pessoas que devem proteger a criança? Quem tem esse dever? E o ECA, ele é extremamente amplo nesse dever. O dever da sociedade, o dever da comunidade, o dever dos órgãos públicos, o dever da família, o dever responsável. É o responsável. Tanto que quando a gente traz lá a lei da alienação parental, por exemplo, ela é ampla no sentido de dizer que não se faz alienação parental só pai e mãe. É qualquer responsável pela criança criança e adolescente, que pode praticar atos de alienação parental. Ou seja, a gente não pode pensar na LGPD como uma única legislação específica. Ela é muito comemorada, sim, em especial quanto ao artigo 14, mas a gente tem muitas outras normativas que já traziam essa proteção da criança e do adolescente
em especial quanto à proteção da imagem, que inclusive está lá no artigo 17 do ECA. Então, todo esse nosso aparato, ele veio a LGPD veio corroborar tudo aquilo que a gente tinha. É interessante destacar, né, que quando a doutora Patrícia falou aqui pra gente assim, a gente não sabe nem o que é dado pessoal, né? E realmente a nossa própria LGPD, lá no artigo 5º, ela diz assim, dado pessoal é tudo que é identificado ou que é identificável, né? Então, assim... Tudo. Eu até fiz uma postagem recentemente perguntando assim, você tem tatuagem? O que você acha? Tatuagem é um dado pessoal? É, gente, porque ela vai me identificar. As minhas tatuagens são tatuagens muito específicas que, se de repente eu morrer num ato violento, podem me identificar pelas minhas tatuagens. Mas isso entendeu? A criminalística faz muita identificação por meio de tatuagem. Então, é um dado pessoal. É só para a gente entender o quanto o conceito de dado pessoal ele é extremamente amplo, né? E aí, essa proteção da imagem da criança e do adolescente trazida pelo ECA, ele é corroborado aqui no dado pessoal. Né? Exatamente de entender que quando a criança e o adolescente eles estão ali com acesso à internet, eles estão ali com a câmera aberta e muitas vezes eles não se tocam, né? Que a câmera está aberta, estão trocando de roupa, estão fazendo alguma coisa porque eles não querem sair da tela do celular. Todas essas informações, elas estão protegidas pelo ECA e pela Lei Geral de Proteção de Dados. Fora que quando você faz um paralelo do artigo 17 do ECA com o artigo 14, né, da LGPD, você traz ali dentro do próprio ECA todos aqueles elementos que a LGPD já também protege. Né? Mas por que é tão importante? Resumindo o que você está falando, é que o elemento imagem que o ECA já traz, ou seja, a proteção da imagem, não só a proteção da imagem, como a proteção da própria integridade da criança, né? Já está lá no ECA. E por que chegou a LGPD? Né? Justamente para darmos aí uma importância a algo que é tão evidente hoje no nosso dia a dia, mas que as pessoas não tinham um conceito, né, doutora Flávia? Não se tinha um conceito. O que era um dado pessoal? As pessoas não percebiam que uma tatuagem poderia ser um dado pessoal. Porque pode distinguir a doutora Flávia no meio de uma multidão e dizer, é aquela que está com aquela tatuagem. Então, há uma forma de identificação. Né? Então, quando a gente faz aí um paralelo, que é importante, que é o que você está chamando a atenção agora, né? Que é a diretriz do ECA, né? Dentro da proteção da criança e do adolescente, lá do artigo 14 da LGPD. Mas aí, agora, eu vou botar uma pimentinha para ti. Sempre. Olha, o artigo 14 está dentro de um capítulo, né? De um título que fala sobre criança e adolescente. Muito bem. O caput fala criança e adolescente. Adolescente. Mas nenhum outro momento, o artigo 14 ele é grande, porque ele tem vários parágrafos. Em nenhum outro momento, doutora Flávia, se fala em adolescente. Só fala criança, só fala adolescente uma única vez. Não se fala mais depois. Sempre se fala criança, 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 criança. Qual é o seu entendimento quanto a isso? Ou seja, o fato de não estar escrito adolescente, como é que a gente faz? Eu entendo que para a área empresarial, né, o caput do artigo 14, ele diz que o tratamento de dados pessoais ele vai ser feito para o melhor interesse da criança, né? Esse é o caput do artigo 14. Eu entendo que para empresas, de um modo geral, eles devem fazer uma articulação entre a LGPD, o artigo 14, e o ECA. Ou seja, é melhor que ele abarque criança e adolescente nesse tratamento de dados e com as suas especificações, para que essa empresa ela não tenha problemas aí no futuro, né? Essa orientação para as empresas, né? De um modo geral, né? De um modo geral. O que eu vejo muito hoje? Como a gente ainda não tem a NPD, né? A gente acaba padecendo o que a NPD tinha que ter feito aí nesses 2 anos de discutir quanto a essas questões, essas omissões, né? Ela não fez.
E aí a gente vai começar nesse processo agora com a lei já em vigor. Então a gente tem lá na Lei Geral de Proteção de Dados inúmeras omissões, dentre elas essa questão da criança e do adolescente lá do artigo 14. Eu entendo, o meu entendimento é que a gente deva ter, de um modo geral, essa percepção com articulação com o ECA mesmo, né? Vislumbrando aí as crianças até 12 anos e de 12 até os 16 anos, até os 18 anos. Eu entendo que a gente deva fazer essa articulação para o melhor interesse da criança e do adolescente. Sempre destaco o seguinte, que é muito difícil na prática, por isso que a gente tem que falar de educação digital, que na prática a gente colocar essas informações, né, no dia a dia do pai realmente dar autorização para a criança entrar naquele jogo ou naquela situação específica, ela é trabalhosa e requer essa articulação trazida lá pelo artigo 4º do ECA. Né, então, de que é dever da família. Como é que a mãe Flávia vai fazer a autorização específica, né, para que o seu filho possa ter acesso àquele jogo? A gente já tem algumas discussões, né, na China, na Alemanha, inclusive, relacionadas à autorização através de biometria facial. O que para a gente aqui leva a uma outra discussão porque é dado sensível, né? Em que sentido? No sentido de que você precisa confirmar ali biometricamente, por exemplo, que a mãe ou o pai ou o responsável, um maior, está dando a autorização ali para aquela criança e aquele adolescente para que ele utilize aquele jogo, aquelas informações, aquele acesso à internet realmente. No mais, doutora Patrícia, volto a dizer, né? A gente precisa de educação. É educar pai e mãe, é educar a família, os responsáveis de um modo geral, para que saibam utilizar e passem isso para os seus filhos. Vou lhe dar um exemplo bem clássico e que todo pai e mãe normalmente passa. A gente está trabalhando, fazendo as coisas nesse momento de home office, né? E a gente quer que a criança fique quietinha ali no lugar dela. Eu muitas vezes passei por isso com a minha menor. E aí você entrega, né, o celular. E aí no meu celular, por exemplo, tem duas opções lá. O YouTube normal e o YouTube Kids, né? A minha menor tem 2 anos, né? E ela já sabe que ela pode entrar no YouTube Kids e que ela pode entrar no YouTube normal. Eu já dou para ela em mãos no YouTube Kids. Por quê? Porque o YouTube Kids ele já vem com a indicação apropriada para aquela idade dela e só vai direcionar para aquela idade dela. Você tem aí aplicativos específicos, situações específicas pela própria plataforma Google, né, de que você pode bloquear informações específicas nesses sites, né? Então, você tem lá o Google Família, o Google Family, que você pode fazer o bloqueio de informações para que a criança o controle parental, para que a criança não tenha acesso. Mas para que você faça esse controle parental, você precisa ser educado, gente. A gente precisa passar por essa educação, né? A gente não consegue conversar sem uma inclusão digital, né? Não conseguimos. Não existe. Eu sempre digo o seguinte, essa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é nossa. Ela é minha, ela é sua, ela é de todos nós, todos que estão aqui escutando com a gente. Se a gente tem a ideia de que a LGPD ela é para empresa, ela é para grandes empresas, ela é, né, a ideia de um modo geral da população é essa. Primeiro que quando fala de lei, já vem aquela coisa assim, é lei, não quero nem escutar. Já começa por aí. Segundo, que na realidade a gente pensa que a lei sempre é feita para os outros, que ela nunca é feita para a gente. E essa lei, assim como a gente teve lá o código, eu sempre gosto de fazer essa comparação, porque ela é muito... Eu escrevi agora para eu não esquecer de falar do Código do Consumidor quando ele surgiu. Exatamente, eu sempre falo, exatamente, gente, é uma fala que vocês vão me escutar sempre, né? Falar da Lei Geral de Proteção de Dados é falar do Código de Defesa do Consumidor há 30 anos. Era sistemático na época a gente se perguntar para as pessoas assim, você acha que essa lei vai pegar? Que isso? Essa lei não vai dar em nada, né? Essa lei não veio para defender o consumidor, coisa nenhuma. Essa lei veio foi para proteger a empresa. É o que a gente está enfrentando hoje com a Lei Geral de Proteção de Dados. E como mudou
Gente, a gente não chega completamente. A gente não chega em uma loja hoje que não tenha um CDC impresso. E detalhe, a LGPD ela não é só para consumidor, ela é ampla, ela é para todos. Ela é Situação maior, de, ela é muito maior, ela ultrapassa. Ainda que o nosso Código de Defesa do Consumidor traga lá no artigo 43 questões relacionadas à proteção de bancos de dados, que já tinha lá no CDC, aqui a Lei Geral de Proteção de Dados ela é muito mais ampla, ela te protege de questões relativas a relações com o Estado, né, a relações ali das mais variadas possíveis que tem ali um fim econômico, que não se aplica o CDC, gente, exatamente. Então a gente precisa entender que o código, que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é nossa. Eu acho que esse é o primeiro entendimento. A gente entendendo que a Lei Geral de Proteção de Dados é nossa, aí sim eu posso, proteção, né? Que é para nossa proteção, exatamente. Antes de eu chegar com o cliente e dizer, olha, você precisa implementar, parará, na sua empresa, eu tenho que chegar para o cliente e dizer o seguinte, essa lei é sua como titular de dados. É quando ele realmente começa a entender que a lei é para todos e que ele precisa implementar a LGPD dentro da empresa dele. E a perceber, né, doutora Flávia, porque quando você coloca o sujeito como sujeito de direito, que é o que a doutora está dizendo que faz com o cliente, né? Então ele começa a perceber a importância que é a proteção dos dados e a responsabilidade que surge para ele como a pessoa que faz tratamento de dados, né? Agora eu vou ir para aquele assunto delicado, que até a doutora Elizabeth Lamoda, que é a diretora aqui da nossa comissão, que está nos assistindo. Um abraço! E lembrou ali. Estávamos falando sobre a questão do consentimento dos pais ou responsáveis, né, para o uso de dados dos menores. Vamos falar menores, né? Porque criança e adolescente tem que essa polêmica do adolescente. Vamos usar menores. Né? Aí a doutora Elizabeth diz o seguinte, lá na China é fácil para eles pensarem numa biometria porque todos já estão biometrizados. Exatamente. Já faz parte de um contexto de segurança, de organização. Uma questão cultural deles, né? Cultural, muito bem. Aí a gente fala da biometria. Quando fala de fazer a leitura por biometria, aí as pessoas já falam logo, peraí, aí é um dado sensível, tá me invadindo demais. Aí veja, doutora Flávia, e se nós fizermos uma junção com a assinatura digital? Hoje, você já pode fazer, você já tem o e-notariado, por exemplo, que você faz a assinatura digital pelo seu próprio celular. E se houver uma implementação de um sistema desse, em que só os pais é que têm a senha, ou seja, como se fosse uma assinatura. Né? Qual é a assinatura quem é sua mãe? É a Flávia. Então a Flávia vai botar a assinatura da Flávia. Vai aparecer lá que a Flávia assinou. Não seria uma boa ideia? Eu acho que o nosso sistema, o nosso ordenamento jurídico está buscando quem eu vejo mais buscar essas novas soluções, inclusive, é o SERPRO, que tá para ser, parece uma contradição, né? Mas tá para ser aí privatizado, mas que tem buscado grandes soluções nesse sentido, né? De você articular a questão de utilização biométrica com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eles têm uma página específica sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a melhor utilização. Eu acredito, né, que a gente vai ainda ter aí inúmeros tipos de soluções relativas à utilização e à permissão efetiva, consentimento efetivo de pai e mãe quanto a criança e adolescente. Eu acho que a questão da assinatura eletrônica é um ponto que pode ser observado e utilizado com toda certeza, porque dá teoricamente a garantia. E por que eu digo teoricamente a garantia, né, gente? Exatamente, porque dependendo da criança e do adolescente, ele pode inclusive pegar ali o token da mãe e do pai para se fazer por ele. Então a gente também tem que ter cuidado nessas relações. Mas também se tem um cuidado, né? Você não vai dar a sua senha, que é a sua assinatura, né? Não vai sair distribuindo a senha. Já eu sempre conto um caso engraçado. Eu sempre conto um caso engraçado, mas que aconteceu inclusive comigo, tá? Num processo familiar, né? Que é icônico, assim. O meu avô faleceu, tem 4 anos, fez agora 4 anos.
E aí abriu o inventário normalmente, né? E aí eu não atuo de um modo geral em casos assim de família, a gente passou para um outro advogado, mas eu acabava acompanhando ali a movimentação do processo. E aí, quando foi um dia, veio lá um push me dizendo que o processo tinha tido uma movimentação, e eu fui olhar o que era a movimentação, né? E eu fui olhar, eu vi que o despacho dado tinha sido de uma procuradora do Estado, amiga minha, que nada tem a ver com a área do direito da família, que é da área ambiental. Aí eu falei, gente, que história é essa que ela está dando um parecer? A PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado, se manifestando no processo do meu avô, né? Eu falei, gente, misericórdia. E fui olhar o que é. Liguei para ela, falei, fulana, tu deste um despacho no processo do meu avô. Ela disse, não, sabe o que foi? Ontem eu passei o meu token, a minha senha, para o funcionário X, para que ele fizesse, porque eu estou muito atribulada, e acabou indo com uma numeração errada e caiu justamente no teu avô. Assim, o que eu quero dizer com isso? Que acontece, gente, acontece muito. Hoje em dia, por exemplo, os celulares, eles têm aí a questão da biometria, né, de pai, mãe, para que tenha acesso, das pessoas de um modo geral, para que tenha acesso. Gente, eu já vi caso aqui em Belém que as pessoas esperam o outro dormir e pegam o dedo para colocar, para ter acesso às informações do celular. Né? É claro que a exceção é exceção, não é a regra. Também a gente não pode, né, se fechar aqui em modo de dizer, tudo vai acontecer dessa forma, não é isso. Mas com toda certeza a gente precisa buscar mecanismos que sejam efetivamente seguros, né, para que dê ali a proteção maior do acesso das crianças e adolescentes, isso com toda certeza. É importante dizer o seguinte, segurança 100%. Não existe. Não existe, claro, gente. Não existe. Faltando aqui dentro de algo que a gente chama da normalidade da pessoa média. Claro. Né? Da pessoa média. Porque a gente nunca sabe aonde está a capacidade, até onde vai a capacidade Exatamente. da nossa criança, do nosso adolescente, das pessoas como de claro. Né? Então, eu já disse que as crianças já nascem com chip. Com o chip já de 5G. Eu vejo uma diferença, por exemplo, muito grande entre a minha filha de 16 anos e a minha menor de 2, assim, nessas questões. Grande. Gigantesca, gente, gigantesca, uma coisa muito absurda. Sim. E também, doutora Flávia, é importante a gente expor agora um assunto bastante interessante, porque quando a gente fala de proteção de dados, parece que os outros é que têm a responsabilidade de não utilizar os nossos dados. E nós temos o direito de resguardar, etc. Mas existem também aquelas situações em que as pessoas precisam estar cientes de que elas também podem fazer uma exposição de dados. Não que necessariamente, obviamente, vai incorrer a LGPD, porque a LGPD é para situações específicas, mas digamos, e aí vamos entrar num assunto chamado sharing, né, que você separou para nós falarmos sobre isso, que acho que é importante. Porque os pais, vamos botar nos pais de modo geral, né? É claro que os pais querem mostrar o quão bonitinhos são os seus pequeninos, como você disse, né? Mas tudo precisa de uma limitação. Da mesma forma que eu não vou dar a senha do meu banco e o cartão do meu banco para o meu filho, eu também não devo dar o meu token e a minha senha, né, para o meu filho. Mas há uma preocupação, acho que as pessoas precisam dessa preocupação quanto ao sharing, né, doutora Flávia? Olha, só antes de eu comentar, alguém colocou aqui, meus filhos dizem que têm vontade de pegar minha digital quando estou dormindo, mas não fazem isso porque dizem ser errado. E eu também monitoro. Gente, tá aqui, eu não preciso de muito, né? Acabamos tendo um exemplo na prática aqui de que isso pode acontecer. É questão de o que é certo e o que é errado, né? E o que é errado. Educação. Volta aquela palavrinha chamada educação, né? Exatamente. E a doutora Elizabeth Lamosa acabou de colocar algo que eu ia falar. Exatamente, coloquei, inclusive hoje ou ontem à noite, né? Lá no stories do meu Instagram, a história de duas irmãs, Maria Antônia, que é inclusive o nome de uma das minhas filhas, Maria Antônia, outra Maria Eduarda, de que elas estavam num aniversário. Estava sendo filmado, né, ali a questão do parabéns, e a filha maior, de 6 anos, apagou ali a vela do aniversário da menor, acabando, e ela foi e deu-lhe nela, e foi aquela confusão. Gente, isso acontece com tudo que é criança, isso é fato, né? Toda criança dessa idade acontece isso.
O problema, gente, não tá aí. O problema está de você inicialmente divulgar achando que é bonitinho. E ganhou proporções que hoje está em todas as páginas dos maiores jornais brasileiros. Se vocês saírem daqui, entrar, jogar aniversário de menina de 3 anos saiu no G1. Saiu no G1, saiu no R7, saiu em todos os jornais, o UOL, o Globo, todos os jornais hoje, a história das duas meninas. A proporção dessa exposição, né? E a mãe, o que mais me chamou a atenção? A mãe depois disse assim, eu tô preocupada porque ganhou uma proporção, elas começaram a receber discursos de ódio pela internet, né? Dizendo que a menina era violenta, dizendo que a menina, ela tinha vieses psicopatas, sociopatas, né? Ela começou a receber ataques pelas redes sociais por conta do comportamento da filha menor, né? E ela dizendo que tem medo, que não está deixando essas informações chegarem até as meninas, mas que ela está tendo medo, inclusive, de sair. Ela está tendo medo, inclusive, de sair na rua por conta dessas manifestações que estão ocorrendo. Olha, gente, exatamente. Algo que pode ser bonitinho, quando vai para as redes sociais, ganha proporções que a gente nem imagina, né? Então a gente precisa ter cuidado. Eu entro em pânico quando eu vejo essas... Não se tem controle, né, doutora Flávia? Não se tem controle. Nenhum. Caiu na rede, acabou, né? Foi. Quando eu vejo essas blogueiras, esses youtubers, o que quer que seja, colocarem lá o banho das crianças, né? A troca de roupa da criança. Gente, aparecendo diretamente ali a questão das partes íntimas, isso cai rapidamente nas redes sociais. E trazendo aqui para a parte do Charity, né, que eu estava inclusive hoje de manhã conversando com a doutora Cíntia Burilli, não sei se ela ainda está aqui, mas eu estava conversando com ela, que foi inclusive tema da primeira conferência que a gente teve aqui do IBD Fantech, ela falou sobre isso, né? Sim. E a gente dizia aqui o quanto nós, pais, de um modo geral, a gente quer expor os nossos filhos, né? A LGPD, lá no artigo 4º, ela traz exceções de quando você realmente está prestando essas informações. E eu sempre digo o seguinte, que a gente é o maior porque a gente não tem a educação digital, nós somos os maiores propagadores dos nossos dados pessoais. É só a gente entrar no Facebook ou no Instagram de alguém, tá lá dizendo com quem você é casado, quem são seus filhos, quais são as pessoas... Né? Você que diz, não é o outro, gente, é você que vai lá nas redes sociais e fala isso, né? E a gente faz isso com os nossos filhos. A criança nasceu, ou então muitas vezes ela ainda nem nasceu, ela já tem perfil nas redes sociais para mostrar ali o crescimento dela, o primeiro aninho, o mesário, não sei o quê. A gente já faz isso diariamente. Gente, eu fiz essa articulação quando eu mandei mais cedo para a doutora Patrícia, falando do Charity e falando de uma outra situação, que é as possíveis ações que vão vir no futuro pedindo aí o direito de esquecimento. O nosso ordenamento jurídico brasileiro, ele já está enfrentando essa matéria relativa ao direito de esquecimento, que já é enfrentado pela maior parte do mundo, mas a gente começou a ter esse enfrentamento agora. E eu sinceramente vejo que no futuro nós vamos ter muitas ações nesses sentidos, relacionado às vidas pregressas de crianças e adolescentes que vão ganhar a sua maioridade, pedindo aí direito de esquecimento relativo à postagem de pai e de mãe, de responsável de um modo geral. Eu sempre gosto de destacar um filme que sempre passa na sessão da tarde, eu esqueço o nome dele, mas é a história de uma menina que ela vai para os tribunais porque ela não quer fazer a doação de uma medula para a irmã mais nova dela, que está ali enfrentando um câncer, né? Eu faço essa comparação com os dados de criança e adolescente, que eu particularmente acredito que no futuro a gente vai ter uma demanda muito grande e muito expressiva pedindo aí direito de esquecimento relacionado às postagens que pai e mãe fazem de criança e adolescente. Gente, isso é um caso sério, eu recebo muitas informações. A minha filha de 16 anos, ela tem rede social controlada e eu digo para ela, e ela diz assim para mim, para eu postar uma foto dela, eu preciso pedir autorização dela, ela tem 16 anos.
eu peço a autorização dela, porque ela diz que não é para... Eu acho ótimo. Se entrar, o perfil dela é fechado, ela tem lá 4 ou 5 fotos, porque ela não faz exposição sistemática, até porque eu fico falando o tempo todo, ela me escuta, né? O tempo todo falando, mas é para a gente entender que a gente precisa enfrentar essas informações, né, relativas aí a questão da criança e do adolescente e esse direito do esquecimento que muito provavelmente no futuro a gente vai enfrentar, gente, com toda certeza. Que é uma exposição hoje... É muito importante isso, né? Essa chamar a atenção para isso, porque as pessoas da nossa geração, né, que tem aí os seus filhos aí adolescentes ou menores, como é o seu caso, né? O seu exemplo que você mesmo deu, é importante a gente chamar a atenção porque nós somos de uma geração analógica. Nós somos uma geração do retrato, não é da foto, era do retrato, que tinha que trocar, dava 24 poses, 36 poses. Sim, gente. 12, 24, 36, né? A gente tinha que mandar uma foto para a madrinha, tinha que pegar ali a melhor fotinho, ou então pegava aquele como é que, nem lembro mais o nome, e fazia o negativo. Pegava o negativo, fazia uma foto, pegava no envelope, mas veja, uma foto que nós colocamos no envelope e mandamos para a titia. Nesse caso, você coloca uma foto ou um vídeo, ele vai para www. Isso quer dizer que ele vai para todo ao redor do mundo. Exatamente. Então, essa situação chama a uma responsabilidade, não é verdade? Exatamente. E qual seria, então, fazendo aqui um fechamento do Sheraton com direito ao esquecimento, que agora que o nosso Tribunal Superior é que vai enfrentar essa questão do direito ao esquecimento, né? Só explica um pouquinho para o público que está nos assistindo o que seria esse direito ao esquecimento, para poder entender bem a responsabilidade de um Sheraton. O direito ao esquecimento, ele tem um enfrentamento maior já nos tribunais dos Estados Unidos e da Europa, né? No sentido de casos, né, que trazem repercussão negativa para a vida da pessoa, que aconteceram, que foram fáticos realmente, e que tragam aí repercussão negativa para a vida da pessoa, eles teoricamente, né, teriam direito de ser apagados da rede social. Um caso emblemático nesse sentido é de um senhor, né, que teve uma dívida aí na Europa, na Itália, se eu não me recordo. Ele pagou a dívida e toda vez que se jogava no buscador, né, do Google, de que buscador fosse, ele chegou a pagar toda vez que jogava no buscador, a primeira informação que vinha era dizendo que ele era um devedor. Mesmo depois dele ter pago a dívida dele em questão. Então, todas as vezes, né, que ele queria comprar uma casa, que ele queria comprar um carro, e a internet utiliza para questões de crédito, vinha a informação de que ele era um devedor, que ele ainda devia os tributos relativos àquela dívida lá relacionada. E se teve esse enfrentamento na Europa, né, e se determinou a desindexação daquela informação das redes sociais. E aí teve que ser retirado. E traz, inclusive, uma outra discussão, essa questão do direito ao esquecimento, que é você pedir tanto para ser esquecido que acaba sendo muito lembrado. Ou seja, o fato dele ter solicitado ali muito de ser retirado, toda vez, né, que a gente lembra dessa questão do direito ao esquecimento, a gente se remete ao caso dele de uma maneira em especial. A gente não pode alegar questões de direito ao esquecimento que sejam relacionados a questões que tragam informação para a sociedade. Um desses casos que estão sendo julgados pelos nossos tribunais superiores, por exemplo, são casos de pessoas que participaram lá da chacina da Candelária, né, e que elas não querem ver o nome delas mais relacionado ao caso da chacina da Candelária. E, a priori, nos tribunais inferiores, ele já se ficou pacificado, né, de que casos relativos à informação para a sociedade, a gente não vai ter esse enfrentamento do direito ao esquecimento. Já se enfrentou ali, lembra daquele um programa que tinha na Globo, Linha Direta, se eu não me recordo, né?
linha direta que voltava a casos, sim, né, de grande repercussão, exatamente. Sim. Então, nesses casos que a gente tem aí ligação de crimes de grande repercussão, que a sociedade tenha que ter conhecimento, a gente não tem que invocar o direito ao esquecimento, de um modo geral. É um assunto muito novo, né, mas aqui a gente está falando de questões gerais. Quando eu falo do charity junto com o direito ao esquecimento, eu estou falando de vida íntima, estabelecida lá no artigo 5º da Constituição, o que pode ser ali plenamente cabível se invocar ali o direito ao esquecimento, exatamente porque nós estamos falando de intimidade, de vida privada, né, o que está estabelecido lá no artigo 5º, inciso 10, 11 lá da nossa Constituição Federal. E aí voltando então, voltando ao assunto do charity, por exemplo, recentemente nós tivemos uma decisão aqui no Rio de Janeiro, justamente uma discussão entre o pai e a mãe, que tinha a guarda compartilhada de seus filhos. Sim. E era justamente uma briga entre eles, de que um deles, agora não recordo se é o pai ou se é a mãe, que postava tudo, ou seja, era uma grande exposição da criança, e que o outro não concordava com aquilo. Justamente já tem um outro caso, eu acho que em Santa Catarina, contra a avó, se eu não me recordo, contra os avós, porque ela saía apostando tudo também e os pais ajuizaram a ação pedindo aí que fosse retirado. Olha só. Olha só. Então, olha essa importância, né? Então, olha, doutora Flávia, nós já estamos quase chegando ao nosso final aqui. Ai, gente, eu fico arrasada, que isso passa muito rápido. Né? Então, vejam, quais coisas nós falamos? Nós falamos sobre a questão da utilização da internet por crianças e adolescentes. Entramos na questão da LGPD, e aí a doutora Flávia chamou a atenção para que a LGPD precise ser aplicada em conjunto com o ECA, para a proteção da criança e do adolescente. E aí eu fiz a pergunta da questão do artigo 14, falar no caput de criança e adolescente, mas nos outros, dos parágrafos só fala criança, 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 criança. E a doutora Flávia, então, disse, aplica de forma conjunta com o ECA. E está tudo protegido. E depois falamos também do artigo 17 do ECA, que é justamente essa situação. E aí a doutora Elizabeth está perguntando, e quando for crime? Quando for crime, uma situação que é a prática de crime, né? Acho que a doutora Elizabeth está perguntando o seguinte, se for crime, doutora Flávia, ou seja, se for uma prática criminosa, a pessoa pode requerer que se retire, ou seja, eu já cumpri a pena, já fiquei meus 15 anos dentro do sistema carcerário, já paguei a minha pena à sociedade. Será que eu posso requerer que seja retirado? Eu acho que sempre a gente ainda não tem esse enfrentamento no nosso ordenamento jurídico. O que é que eu vejo particularmente que pode se delinear, né? Eu sou mestranda de direitos fundamentais, né? E como estudiosa dessa área, eu sempre acho que vai ter ponderações de direitos, né? E entendo o seguinte, quando sejam casos de grandes repercussões, eu acho que vai ser quase impossível a gente invocar aí o direito do esquecimento. Eu acho que um caso que está acontecendo bem emblemático, a gente está acompanhando bastante aqui no Pará, porque esses dias ele teve por aqui, é o caso do goleiro Bruno, que é condenado aí pela morte da Elisa Samúdio, né? E ele é de um time da 3ª divisão e ele estava até fazendo um jogo aqui por uma cidade aqui do Pará. E mulheres, nesse mês da mulher, ele estava vestindo a camisa rosa nos jogos, né, do time que ele utiliza, do time que ele joga. E as mulheres foram para frente do hotel que ele estava para fazer as manifestações. Veja bem, há quanto tempo esse crime já aconteceu? E ele vai ser lembrado sempre, porque ele era jogador aí, né, de um grande time, ele era ídolo da torcida. Então eu tenho quase que certeza que essa é uma situação que não vai poder ser invocado o direito ao esquecimento. É o imbricamento do direito e da moral, né?
Exatamente, entendeu? Então, nesse caso, a gente tem o feminicídio envolvido, né? A gente tem questões ali da luta da mulher. Então, nessas situações, eu tenho quase que a certeza que não vai se invocar ali a questão do direito ao esquecimento. Mas existem outros casos que a ideia da pena, né? E aqui a gente vai entrar numa discussão que ainda não foi enfrentada, mas é a minha opinião. A ideia da pena, ela é para se ressocializar o apenado, para que ele saia dali e tenha uma nova vida, né? E quando ele tem uma nova vida, ele precisa, teoricamente, que aquele ato dele seja esquecido pela sociedade. Então, eu acredito que nessas situações do homem comum, ele possa ali invocar o direito ao esquecimento em determinadas situações, se realmente ele se ressocializou, né? Enfim. Mas é ponderação de direitos fundamentais mesmo, gente. A gente ainda não tem esse enfrentamento no nosso ordenamento jurídico. É uma ótima discussão, Flávia, mas ainda não temos. Uma discussão importante. Nós estamos na crista da onda das discussões, na verdade, né? Nós não temos jurisprudência, nós estamos começando. Então, os advogados e advogadas que hoje pleitearem em juízo em favor de seus clientes, estarão fazendo a jurisprudência. Que fala assim, o juiz... Com toda certeza. É advogado, gente. Amo ser advogada. A Alessandra está perguntando o seguinte, eu perguntei sobre em relação ao ECA, sobre futura aplicação do artigo 149 do ECA. Será que poderíamos invocá-lo? Ou haver alteração para incluir a questão da superexposição dos filhos, inclusive com marketing? Ou seja, ela tá perguntando se haveria a situação, por exemplo, de alterar o ECA para poder incluir essas questões, né? E aí ela está lembrando também do caso de grande repercussão, você estava falando do goleiro Bruno, também do Guilherme de Pádua, né? E da Paula Tomás. O artigo 149, ele fala aqui da aplicação pela autoridade judiciária, né, relativa ao desacompanhamento dos pais ali, quanto à ida a estádio, baile, né, casa que explora, enfim, nessa situação. Eu acredito, gente, assim, que a gente ainda não tem a NPD, volto, né, a essa questão, acho que a questão da NPD ela é muito, muito importante para o nosso ordenamento jurídico, mas eu acredito que eu não acredito que vai ter alteração do ECA nesse sentido, porque não é um artigo que traga aí grandes diferenciações para que tenha um outro inserido. Não acredito nisso. O que eu acredito é que isso possa ser regulamentado através da jurisprudência, né, da doutrina, de um modo geral, para o nosso dia a dia. Para trazer alteração em ordenamento jurídico, em lei de forma específica, precisa ser algo muito substancial, né? Que traga aí uma substancialidade muito maior. Então, acredito que os nossos tribunais possam enfrentar isso de outra forma, através da jurisprudência, da doutrina, das outras fontes do direito de um modo geral, né? Mas não especificamente... Se nós fizermos uma exposição de lei que seja muito específica, você acaba restringindo, né? Então, tanto que a LGPD tem esse nome exatamente para trazer essa generalidade para a gente, né? Lei Geral de Proteção de Dados, para nos trazer as bases da proteção de dados, né? E a partir daí, a sociedade vai precisar se organizar. Mas acho que toda lei nova, quando eu costumo colocar para os alunos, né? Como se um rio estivesse passando e eu coloco uma cestinha. Então, a lei é minha cestinha. E na hora que você coloca a cestinha no rio, o rio leva... E aí, obviamente, que esse cestinho vai se comportar de acordo com o rio, né? De acordo com o estado do rio. Então, exatamente a sociedade, como a sociedade vai se comportar em relação a essa nova regulação. Sim. E aí, obviamente, que os casos concretos vão aparecendo, sim, as situações vão surgindo, nós, advogadas, vamos pleitear, né? E caberá ao judiciário fazer o posicionamento, aguardando a NPD. E as pessoas vão pensando, por que elas estão falando tanto que é a NPD? Ai, gente. Já deveria estar pronto há 2 anos atrás. Agora, recentemente, a NPD foi estruturada. E mais especificamente ontem, a diretoria foi definida. Ontem. Especificamente ontem foi aprovada pelo Senado. E a atribuição da NPD é justamente... retirar essas lacunas, né? Retirar essas dúvidas, essas situações que a legislação traz.
Então, doutora Flávia, alegações finais, 1 minuto. Eu só quero rapidinho, porque o doutor Gabriel me mandou uma pergunta, o que ele achava, né, da utilização dos aplicativos por pai e mãe aí para a questão de monitoramento de criança e adolescente, sim, né? Eu achei muito interessante a pergunta dele, por isso que eu faço questão antes da gente terminar. Mas, mais uma vez, doutor Gabriel, né, eu entendo que seja uma ponderação de direitos e que vá ser enfrentada pelos tribunais em algum momento, né? Porque a gente muitas vezes tem abuso por parte de pai e de mãe, ali monitorando, em especial quando se trata de adolescente. Onde está, qual é o momento que está, saiu, pegou um táxi, fez isso, fez aquilo, né? Eu acho que o excesso, ele vai trazer problemáticas. O regular, não. Você está dentro do ECA e é dever do pai e da mãe fazer a proteção do filho. E se a tecnologia está a seu favor, você vai se utilizar de aplicativos nesse sentido. O que pode trazer problemáticas é a questão do excesso. E eu tenho absoluta certeza que isso vai ser enfrentado pelos tribunais. Com toda certeza. Todo excesso é punível, né? Todo excesso é punível, exatamente, todo excesso é punível. Para finalizar, né, porque realmente a gente já tá bem no nosso finalzinho, adorei a live. Gente, é um tema que eu amo, né, conversar, eu realmente estudo bastante a Lei Geral de Proteção de Dados. Gosto muito dessa parte de crianças e adolescentes, exatamente porque eu tenho duas, né? Eu tenho uma criança e uma adolescente, então realmente é o meu dia a dia como mãe, né? Eu acho que a gente precisa ter um olhar que vá além aí da questão de somente observar a Lei Geral de Proteção de Dados ou o ECA. O ECA acabou de fazer 30 anos e a gente precisa conhecer mais o ECA também, né? Ele traz aí uma grande quantidade de informações importantes para o nosso dia a dia, como pais, como tios, como profissionais da área jurídica ou profissionais da área pedagógica e assim sucessivamente. Então, realmente, a gente precisa estudar. E esse estudo, ele vem aí através da educação, realmente, a gente precisa se apropriar de toda essa gama de informações que essa tecnologia não está contra a gente, pelo contrário, ela está a nosso favor e a gente realmente só precisa entendê-la e saber utilizá-la. Maravilhoso, as pessoas ai, gente. Palma, parabéns, excelente. Olha, eu sabia que ia ser isso, eu sabia que ia ser uma pena nós pararmos a nossa live, eu sabia. Porque o seu conhecimento é muito grande nessa matéria e também como mãe, ou seja, dos dois lados, não só como jurista, né? Que pauta e que auxilia na alteração de comportamento, mas também com honras. Você tem a experiência dos dois lados, né, doutora Flávia? Muito agradecer. Em nome da nossa, minha, sua e de todos nós, da nossa Comissão Nacional de Família e Tecnologia, aqui do IBDFAN, queria agradecer a sua presença, a sua maravilhosa exposição. E queria agradecer a todas as pessoas da nossa comissão que estão aqui conosco. Queria agradecer, estamos com 20 segundos. Um beijo para todas as pessoas que nos assistiram. Quero agradecer a doutora Maria Elizabeth Lamosa pelo nosso background aqui. Sempre. E eu queria muito agradecer. Um beijo a todos.